A mãe deixou sua filha sozinha por alguns segundos, e quando voltou, não conseguia acreditar no que via. Naquele breve intervalo, ela havia decidido confiar na calmaria do quintal, onde havia deixado sua filha por apenas breves instantes com seu cão. No entanto, ao retornar, deparou-se com uma cena que a deixou completamente paralisada e imóvel, como se o tempo tivesse adquirido uma dimensão diferente naquele momento. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Aline, uma dedicada mãe da família, estava no quintal com sua pequena filha quando recebeu uma ligação e correu para atender o celular que estava por perto. Ela havia depositado sua confiança no recém-adotado cão, considerava um companheiro leal e amigável, seguro de que sua natureza gentil e confiável. O cão, chamado Todd, já havia conquistado um lugar especial no coração da família, e todos tinham certeza de que ele era tão confiável quanto parecia. No entanto, as aparências enganam, e a realidade demonstrou que suas suposições estavam erradas. Todd, o adorável cão que haviam adotado com tanto carinho, havia revelado uma faceta surpreendente e perigosa, deixando todos perplexos. Aline, ao atender a ligação, percebeu que não conseguia ouvir direito a voz de sua irmã do outro lado da linha. Sempre havia problemas com o sinal do celular no quintal dos fundos. Era um detalhe que muitas vezes passava despercebido, mas que se tornaria um fator crucial nesse dia. Por isso, Aline pensou que não haveria problema em deixar sua filha sozinha por um instante e decidiu se dirigir brevemente para dentro de sua casa em busca de um local com melhor sinal. Sua filha, a encantadora Valentina, estava entretida brincando com Todd, o cão que haviam adotado recentemente e que já tinha se tornado um membro querido da família. Aline se afastou da cena por menos de um minuto, mas nesse curto período, começou a ouvir uma série de ruídos perturbadores vindos do quintal dos fundos. Os latidos e grunhidos que ecoaram em seus ouvidos estavam cheios de uma intensidade desconhecida, como se algo inusitado estivesse acontecendo. Os impactantes ruídos a deixaram cada vez mais preocupada, e seu coração batia descontroladamente enquanto corria de volta para o quintal. A ansiedade a tomava, e ela mal podia imaginar o que encontraria quando voltasse. Quando ela chegou lá, o que viu a deixou completamente atonita, incapaz de acreditar na cena que se desenrolava diante de seus olhos. Nesse momento, seu marido não estava em casa devido a uma viagem de negócios que poderia definir o rumo de sua próspera carreira na respeitada empresa de venda imobiliária em que trabalhava. A reunião que ele tinha programada com um dos empresários mais influentes do setor aconteceria em outro estado, adicionando uma camada de complexidade à situação já tensa. Dadas as circunstâncias apressadas da reunião, sua disponibilidade para atender ligações ou se comunicar com sua esposa era extremamente limitada, o que tornava a situação ainda mais preocupante. Aline se viu na difícil posição de assumir a responsabilidade total da situação que estava se desenrolando em casa, sem o apoio de seu esposo. A reviravolta inesperada testaria sua coragem e determinação, desafiando-a de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Para compreender plenamente o que aconteceu, é essencial adentrar-se nos eventos anteriores e descobrir as peças do quebra-cabeça que levaram à situação atual. Aline e Thomas, um jovem casal, decidiram dar uma guinada em suas vidas ao se mudarem para um lugar afastado da cidade grande para criarem sua filha com mais qualidade de vida. À medida que se estabeleciam em seu novo ambiente, Aline e Thomas começaram a notar que, em algumas ocasiões, a casa poderia parecer um tanto solitária. Foi nesse momento que surgiu a ideia de proporcionar a Valentina um fiel companheiro animal. Após longas conversas e cuidadosas considerações sobre a segurança de sua pequena, eles decidiram que um cão seria o companheiro ideal para preencher essa lacuna. Optaram por buscar um cão de raça, desejando encontrar um que fosse carinhoso e protetor, especialmente para Valentina. Dedicaram uma considerável quantidade de tempo à busca pelo companheiro canino perfeito para sua família. Desde o início, tinham em mente a ideia de adotar um labrador, uma raça canina amplamente reconhecida por sua natureza protetora e sua afabilidade em relação às crianças. Sabiam que esse tipo de cão se tornaria um fiel guardião para a família, oferecendo segurança e afeto incondicional. Além disso, a reputação dos labradores por sua lealdade, carinho e habilidade em relacionar-se de maneira positiva com as crianças os convenceu de que essa escolha era a mais adequada para o ambiente de sua casa. O processo de busca os levou a explorar uma variedade de criadores na região, todos com a esperança de encontrar um labrador que se adequasse aos seus critérios. Passaram dias investigando e visitando diferentes criadores, mas a busca resultou infrutífera.
Até que, finalmente, tiveram a sorte de encontrar um criadouro localizado na capital da cidade que oferecia a possibilidade de adotar o tão desejado companheiro peludo. Quando a família chegou ao local, seus olhos se fixaram no imponente labrador que já havia alcançado a maturidade de 3 anos. Esse majestoso exemplar, de cor chocolate, irradiava uma aparente alegria e energia que preenchiam o ambiente. No entanto, o criador desejava compartilhar com a família uma informação de suma importância sobre o cão que haviam decidido chamar de Todd. Descobriu-se que Todd tinha um passado marcado por desafios e dificuldades. Quando o filhote, ele havia sido comprado por uma família que ficou com ele por poucas semanas e o devolveu por acharem que ele era muito bagunceiro e barulhento. Como ele ainda era um filhote, o criador o colocou novamente à venda e um casal se interessou por ele, mas depois de mais de um ano, com a desculpa de que iriam se mudar para o exterior e não poderiam levá-lo, mais uma vez, devolveram Todd ao criador. Todd voltou ao criador visivelmente deprimido, e ele percebeu algumas marcas em seu corpo e descobriu que Todd havia sofrido maus tratos por parte de um de seus antigos tutores. Esse passado traumático lançava luz sobre as cicatrizes invisíveis que Todd carregava consigo, apesar de sua atual aparente felicidade e vitalidade. Foram momentos desafiadores quando Todd retornou ao criador. Seu comportamento era agressivo e cheio de medo, reflexo dos traumas que havia enfrentado anteriormente. Ele estava enraizado em um estado de constante alerta, temendo o pior em cada interação. A recuperação de Todd foi um processo que exigiu uma grande quantidade de tempo e dedicação por parte do criador. Foi um caminho árduo, marcado por desafios que testaram a paciência e a perseverança de ambos. Houve momentos de paciência, esforço e empatia ao longo do caminho para conquistar a confiança de Todd e ajudá-lo a superar seu passado doloroso. Cada pequeno avanço era uma vitória, e cada passo na direção certa representava um triunfo sobre o trauma que havia marcado a vida de Todd. O criador nunca desistiu, mesmo quando os obstáculos pareciam insuperáveis, e sua dedicação incansável valeu a pena. Agora, após um considerável período, Todd estava completamente reabilitado e havia se transformado em um cão excepcional. Era uma criatura extremamente protetora e gentil, disposta a oferecer seu amor e lealdade a qualquer um que cruzasse seu caminho. Todd havia renascido, e sua personalidade brilhante e afetuosa era uma inspiração para todos que tinham a sorte de conhecê-lo. A jornada de superação de Todd não era apenas uma história de resiliência canina, mas também uma lição sobre o poder da compaixão e da dedicação na transformação de vidas. No entanto, as palavras do criador suscitaram dúvidas na família. Apesar da conexão imediata que Aline sentiu com Todd quando se aproximou e o acariciou com ternura, a decisão de adotar o labrador não era tão simples quanto parecia. A mente de Thomas, um pai zeloso, estava repleta de uma série de dúvidas e preocupações legítimas. Ele se preocupava com a influência que o passado traumático de Todd poderia ter sobre seu comportamento atual, temia pela segurança de sua amada filha Valentina e estava preocupado com a possibilidade de Todd representar de alguma forma uma ameaça para ela. As inseguranças de Thomas se misturaram com um desejo profundo de proteger sua família, transformando esse dilema interno em um debate interminável. Por outro lado, Aline mantinha uma perspectiva otimista, vendo em Todd o companheiro perfeito para sua família. Ela acreditava firmemente que Todd seria um guardião leal, disposto a proteger Valentina e seu lar de qualquer perigo. A fé de Aline em Todd era inabalável, e ela via nele não apenas um cão, mas um amigo fiel e um membro querido da família. O debate persistiu por alguns dias, o casal compartilhou seus pensamentos e preocupações. As noites se tornaram momentos de reflexão profunda, nos quais a balança entre o medo e a esperança era cuidadosamente pesada. Cada palavra dita durante essas discussões refletia o amor e o compromisso da família em tomar a decisão certa para todos os envolvidos. Finalmente, após uma análise minuciosa, eles decidiram dar a Todd a chance de um novo lar cheio de amor, convencidos de que, juntos, poderiam superar qualquer desafio que o passado pudesse apresentar. A escolha de dar um lar para Todd era uma demonstração poderosa de compaixão e fé na capacidade de transformação e cura. Era o começo de uma nova jornada para o cão e sua família, onde o amor e a dedicação seriam a base de sua história. Todd teve uma conexão instantânea com Valentina. Ela era uma criança que, muitas vezes, demonstrava certa indiferença em relação à socialização com o mundo ao seu redor. No entanto, seu vínculo com Todd provou ser surpreendentemente sólido desde o primeiro momento em que se conheceram. Ali, no limiar do novo capítulo de suas vidas, algo mágico aconteceu, como se o universo tivesse conspirado para unir essas almas de maneira especial. Os pais, observando essa relação florescer, sentiram uma grande alegria e alívio.
Sua decisão de adotar Todd, uma vez cheia de incertezas e preocupações, agora se revelava como uma escolha acertada e benéfica para sua família. Todd se tornou um constante companheiro de Valentina, sempre vigilante e protetor como um fiel guardião. Ele estava disposto a enfrentar qualquer ameaça potencial que pudesse surgir no caminho da pequena Valentina. Apesar da maravilhosa integração de Todd na família, havia um comportamento um tanto peculiar que começou a chamar a atenção de todos. Seus latidos aparentemente sem motivo. Todd tinha a estranha mania de lançar latidos ocasionais no quintal da casa. Eles ecoavam pelo ar, enchendo o ambiente com sua presença sonora. A família, inicialmente, não deu grande importância, pensando que era uma simples peculiaridade do temperamento de Todd. Afinal, cada cão tinha suas manias, e essa era apenas mais uma das muitas características peculiares que tornavam Todd único. No entanto, com o tempo, a frequência desses latidos inexplicáveis começou a aumentar, gerando crescente preocupação na família. Era como se Todd estivesse tentando comunicar algo que eles não conseguiam entender. Os latidos eram uma espécie de enigma, uma mensagem cifrada que intrigava a todos. Decidiram tomar medidas e levaram Todd a uma consulta com o veterinário na esperança de descobrirem se existia algum problema subjacente que justificasse seu comportamento. O veterinário realizou um exame minucioso do cão, conduzindo diversos exames médicos. Ele investigou meticulosamente a saúde física e emocional de Todd, buscando pistas que pudessem explicar os misteriosos latidos. Após completar o processo de revisão, o veterinário informou a família que Todd não apresentava nenhum problema médico evidente. Sua saúde estava impecável, e sua condição emocional era estável. Embora essa notícia tenha sido um alívio para a família, os latidos de Todd continuaram. A vida da família seguiu seu curso normal, até que, como mencionado no começo da história, aconteceu o inesperado, transformando o cotidiano da família em uma história que jamais esqueceriam. Ao atender a ligação, Aline deixou Valentina aos cuidados de Todd no quintal da casa. Ela confiava plenamente em Todd, sabendo que ele era um guardião leal e protetor. Poucos instantes depois, Aline percebeu que os latidos e rosnados de Todd aumentaram em intensidade. O tranquilo quintal agora estava cheio de sons incomuns e perturbadores. Aline sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto tentava discernir a origem desses sons estranhos. Uma sensação de apreensão começou a se instalar em seu peito, e ela percebeu que algo estava terrivelmente errado lá fora. A preocupação a invadiu imediatamente, e sem hesitar, ela abandonou apressadamente sua conversa telefônica, com espanto diante da brusquidão dos sons que alcançavam seus ouvidos. Valentina estava sozinha com Todd, e algo estava acontecendo no quintal que precisava da atenção urgente de Aline. Seu instinto materno a impulsionou a agir sem pensar duas vezes, priorizando a segurança de sua filha acima de tudo. Ao retornar correndo ao quintal, ela se deparou com uma cena que parecia desafiar a própria realidade. Lá estava Todd, o cão conhecido por sua amabilidade e natureza protetora, empurrando Valentina de uma maneira incomumente rude. Usando o focinho e os dentes para puxar sua roupa, ele aplicava força de maneira insistente, tentando mover a menina para longe de algo que Aline não conseguia identificar no momento. A pequena Valentina parecia estar envolvida em um embate desconcertante, e seus olhos refletiam surpresa e confusão diante do comportamento incomum de seu fiel companheiro. Aline se sentiu paralisada pela incredulidade, pois essa conduta era completamente estranha ao comportamento de Todd. Naquele momento, todas as preocupações e temores expressos anteriormente por Thomas sobre Todd pareciam ter se concretizado. O cão, que sempre fora uma presença gentil e protetora na vida da família, estava agindo de maneira oposta ao seu temperamento habitual. No entanto, seu instinto maternal a impeliu a agir imediatamente, ignorando qualquer perigo potencial. Ela gritou para que Todd parasse, instando o cão a interromper sua atitude incomum, enquanto avançava em direção à cena para proteger sua filha. Justo quando Aline acreditava que a situação não podia ficar mais angustiante, testemunhou um evento que desafiou completamente sua compreensão. De maneira repentina e surpreendentemente rápida, Todd rosnando empurrou bruscamente Valentina e a arremessou para o lado oposto do pátio. O coração de Aline deu uma pausa momentânea, sentindo que o mundo inteiro estava desmoronando diante de seus olhos. Ela não podia acreditar no que acabara de testemunhar, e uma onda de medo a inundou completamente. Chegando ao lado de Valentina, a mãe a examinou apressadamente, percebendo que ela não havia se machucado, se sentiu imensamente aliviada, enquanto tentava entender o que tinha acontecido e como Todd, que sempre fora tão confiável, havia se comportado de forma tão inesperada. Enquanto isso,
Todd continuava a latir energicamente em direção a um ponto aparentemente vazio no pátio. Seus olhos expressavam uma determinação incomum, como se ele estivesse empenhado em alertar Aline para algo de extrema importância. Após assegurar-se de que Valentina estava segura, Aline direcionou seu olhar na mesma direção que Todd, intrigada pelo que poderia ter provocado tal reação em seu fiel amigo. Seus olhos percorreram o quintal, vasculhando cada canto em busca de algum sinal, enquanto o coração dela batia aceleradamente. Uma sensação de inquietação tomou conta de seu ser. Ela se perguntava se havia algo que ela não estava percebendo, algo que escapava à sua visão naquele momento tenso. O que ela descobriu a deixou atônita. Uma serpente havia invadido o quintal. O réptil deslizava sorrateiramente pela grama, sua língua bifurcada provando o ar enquanto se aproximava silenciosamente. Os olhos da serpente eram frios e calculistas, e sua presença naquele entorno familiar era uma ameaça palpável. O coração de Aline deu um salto em seu peito enquanto ela compreendia a gravidade da situação. Seu instinto maternal e protetor entrou em ação instantaneamente. De repente, tudo começou a fazer sentido. A revelação foi surpreendente e comovente para Aline. Ela percebeu que Todd nunca teve a intenção de machucar Valentina. Pelo contrário, sua única intenção era afastar a criança da perigosa serpente que havia invadido o quintal. As lágrimas surgiram em seus olhos enquanto ela olhava para seu cão com uma mistura de gratidão e orgulho. Ela acariciou sua cabeça, agradecendo por sua lealdade e coragem incomparáveis. Além disso, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente. Ela compreendeu que todas as vezes em que Todd latia aparentemente para o vazio, na verdade, estava tentando alertar a família sobre a presença da serpente, que eles não podiam perceber. As memórias se acumulavam, recordações de momentos em que Todd havia agido da mesma maneira, sempre como um guarda vigilante, um herói discreto que estava disposto a arriscar tudo pela segurança de sua família. A serpente invasora, evidentemente ameaçada por Todd, tentou se aproximar do valente cão em busca de uma oportunidade para atacá-lo. No entanto, Todd, com uma destreza surpreendente, fez com que ela recuasse assustada e abandonasse o quintal. A cena era digna de um filme, a luta entre um fiel companheiro e um intruso sorrateiro. A coragem e determinação de Todd diante do perigo se destacaram ainda mais naquele momento. Aline abraçava a Todd e murmurava palavras de carinho e apreço. No entanto, seu alívio inicial logo foi substituído por uma nova preocupação. A euforia de ter afastado a serpente deu lugar a uma sensação de urgência quando Todd começou a dar passos titubeantes e sua respiração ficou ofegante. Um calafrio percorreu a espinha de Aline enquanto ela observava impotente seu amado cão cambalear. Ao se aproximar, notou uma mordida perto de suas patas, as marcas inconfundíveis de presas de serpente. O veneno mortal da serpente havia encontrado seu alvo, e agora o herói canino estava lutando pela vida. Foi então que ela compreendeu a gravidade da situação. A realidade cruel a atingiu como um raio, e seu coração se apertou de angústia. Ela se recordou de ter ouvido em algum momento que naquela área da cidade, ataques de serpentes eram um evento ocasional, mas extremamente perigoso. As serpentes locais estavam equipadas com um veneno altamente potente que liberavam quando mordiam, e uma única mordida poderia colocar em risco a vida de qualquer ser vivo. A angústia tomou conta de Aline, que estava enfrentando essa emergência sozinha, já que Thomas estava ausente em uma viagem de negócios. O tempo tornou-se um inimigo implacável, e cada segundo que passava parecia um peso insuportável sobre seus ombros. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Aline refletiam sua agonia e determinação em salvar a vida de Todd. Aline examinou rapidamente Valentina, e aliviada, notou que a menina não apresentava sinais de ter sido mordida pela serpente. No entanto, a urgência da situação era evidente, e Aline sabia que tinha que levar Todd a uma clínica veterinária o mais rápido possível para receber cuidados médicos. Seu cão fiel estava desesperadamente precisando de ajuda, e cada segundo contava. Ela enfrentava um desafio considerável, já que Todd era um grande e imponente cão que pesava mais de 30 quilos. No entanto, Aline percebeu que não tinha outra opção senão carregar seu leal amigo e levá-lo ao veículo o mais rapidamente possível. Seus músculos doíam com o esforço, mas sua determinação era inabalável. A vida de Todd estava em suas mãos, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Seu coração pulsava acelerado, impulsionado pela urgência da situação. Sem hesitar, ela começou a correr junto a Todd, lutando contra o peso do grande cão, consciente de que cada segundo era vital. O sol escaldante do dia se refletia em seu rosto determinado,
e o suor escorria por sua testa enquanto ela se esforçava para carregá-lo até o carro. Em circunstâncias normais, Aline provavelmente não teria tido a força para carregar Todd, dado seu imponente tamanho e peso. No entanto, a adrenalina que bombeava por seu corpo naquele momento de urgência lhe proporcionou um impulso de energia sobrenatural. Com um esforço sobre-humano, conseguiu carregar seu querido companheiro e levá-lo até o carro. Seus músculos tremiam sob o esforço, mas a determinação de salvar Todd era mais forte do que qualquer dor. As lágrimas de preocupação em seus olhos se misturavam com o suor, enquanto ela depositava cuidadosamente o fiel amigo no banco traseiro do veículo. Com cuidado e rapidez, acomodou Valentina no veículo antes de empreender uma viagem veloz em busca de ajuda veterinária, consciente de que cada minuto contava. Aline segurava firmemente o volante, seu olhar focado no horizonte, determinada a alcançar a clínica veterinária mais próxima o mais rápido possível. O vento quente que entrava pela janela aberta batia em seus cabelos, enquanto a estrada se estendia à sua frente como um caminho incerto, mas a única esperança para Todd. Durante a jornada, Aline concentrou-se unicamente no bem-estar de seu fiel companheiro. As lembranças de todas as vezes em que Todd havia estado ao lado da família, protegendo-os com devoção, inundavam sua mente. Cada lampejo de dor nos olhos do cão a impulsionava a continuar, mesmo quando o medo a abraçava. Finalmente, chegou a um posto de saúde. Embora tivesse inicialmente pensado em ir a uma clínica veterinária, refletiu que talvez não contassem com o antídoto necessário para salvar Todd. Os médicos no posto de saúde, que não estavam especializados no tratamento de animais, se encontraram em uma situação incomum. O olhar de preocupação e compaixão nos rostos dos profissionais de saúde a tranquilizou. Eles demonstraram compaixão e empatia ao fornecer o antídoto necessário e tomar medidas para estabilizar a condição de Todd. As mãos hábeis dos médicos trabalhavam com cuidado, enquanto os olhares solidários de enfermeiros e assistentes refletiam a seriedade da situação. Embora os médicos tenham prestado os primeiros atendimentos, advertiram Aline sobre o longo e difícil caminho de recuperação que os aguardava e os riscos envolvidos. E a aconselharam a buscar atendimento em um centro especializado em animais o mais rápido possível para maximizar as chances de uma recuperação completa. Aline, inicialmente aliviada pelo tratamento imediato de seu amigo, logo se viu cheia de preocupação e ansiedade por seu bem-estar a longo prazo. Então, levou Todd ao veterinário que o acompanhou desde que foi adotado e onde o cão passaria vários dias sob cuidados intensivos para garantir sua saúde e recuperação ideais. A jornada em direção à recuperação de Todd havia começado, e Aline estava disposta a fazer tudo o que fosse possível para garantir que seu fiel amigo recebesse a atenção e o cuidado de que necessitava. Após passar numerosos dias cheios de inquietação e ansiedade, Todd finalmente experimentou uma recuperação completa e gozava de uma ótima saúde. Aline sentia-se imensamente grata pela perseverança e comprometimento que haviam levado Todd a superar as adversidades. Thomas, que havia retornado recentemente de sua cansativa viagem de negócios, ficou surpreso com a história que havia se desenrolado em sua ausência. Ao descobrir os detalhes de como Todd havia arriscado sua própria vida para salvar Valentina, ele ficou profundamente comovido. A dedicação de Aline e a coragem de Todd haviam criado um vínculo indissolúvel entre eles. Thomas não podia evitar sentir-se profundamente comovido. Todd, que antes era simplesmente considerado um membro da família, agora era visto por ele como um verdadeiro herói. À medida que o tempo passava e Valentina crescia, seus pais compartilharam com ela a história de Todd, que já era um cão idoso, mas ainda desempenhava um papel fundamental em suas vidas. Contaram como Todd havia corajosamente protegido de um perigoso ataque de uma serpente venenosa no passado. Valentina, com olhos cheios de admiração, via seu mascote não apenas como um cão, mas como um irmão leal, com quem compartilhava anos de memórias e aventuras. A história de Todd se tornou uma narrativa emocionante que inspirava todos os que a ouviam, e logo se tornou conhecida além de seu círculo familiar. Compartilhada nos meios de comunicação locais, Todd havia provado ser um verdadeiro herói na vida de Valentina e sua família. Ele se tornou um testemunho de lealdade e coragem que jamais seria esquecido. Esta história inspiradora nos oferece uma valiosa lição sobre o poder da redenção e como nosso passado não deve determinar nosso futuro. Através das experiências difíceis que Todd enfrentou em sua vida anterior, ele demonstrou que a capacidade de mudança e transformação é possível para qualquer ser vivo. Além disso, essa história nos proporciona uma comovente lição sobre a lealdade e a coragem dos animais em nossas vidas. Todd, o fiel labrador, se tornou um verdadeiro herói ao proteger Valentina de um perigo mortal, arriscando até mesmo sua própria vida.
Essa narrativa exemplifica como os animais ao longo da história têm demonstrado serem os companheiros mais leais e confiáveis do ser humano. Não é de surpreender que sejam conhecidos como o melhor amigo do homem, pois seu amor incondicional e sua disposição para proteger e cuidar de nós são dons inestimáveis que enriquecem nossas vidas de maneira única. Qual é a importância dos animais de estimação em sua vida e na vida de sua família? Você acredita que os cães são os melhores amigos do homem? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.